Hoje é quarta-feira, 4 de setembro de 2013. Estamos falando direto com Brasília, na ponta da linha conosco, o deputado federal Araceli de Paula. Deputado, ao cumprimentá-lo, eu já coloco um primeiro assunto para o senhor, porque é o que gerou mais polêmica nos últimos tempos, né? O caso do Natan Donadon, do deputado, né? Nós tivemos 405 deputados no dia em que foi preservado o mandato dele, que é condenado pela Justiça. Desses, 233 votaram a favor da cassação e 131 contra, e houve 41 abstenções. Eu pergunto ao senhor, deputado, como é que o senhor viu esse episódio que causou um impacto muito negativo e muito desgaste para o Congresso Nacional, nesse fato aí, envolvendo o nome desse deputado que teve o mandato preservado num primeiro momento? Bom dia, Araceli. José Antônio, bom dia. Bom dia. Bom dia a você, Aurélis, a população de Araxá. Queria reiterar aqui a minha alegria em estar falando com a cidade através da Rádio Ibiara, emissora amiga de tantos e tantos anos e que tantos benefícios e contribuições tem prestado a Araxá. Gostaria de, em particular, cumprimentar o Dr. José Delzete, cumprimentar a Regina, pessoas amigas que exercem com muita galhardia e competência a sua função. Cumprimento toda a equipe da rádio e digo que é muito bom falar com Araxá através da Ibiara. Quanto à sua pergunta, Zé Antônio, a respeito do caso Donadon, que, segundo disse ontem o presidente da Câmara, o Henrique Alves, nos seus 42 anos de mandato na Câmara Federal, foi o pior desgaste que o Poder Legislativo, principalmente a Câmara dos Deputados, enfrentou, eu vejo assim por outra ótica. Eu entendo, primeiro, que o deputado Donatan já tinha o seu mandato cassado. A sentença do Supremo Tribunal Federal, que tirou-lhe o mandato, transitou em julgado. Portanto, tudo o que ele poderia realmente estar apegado à Câmara foi anteriormente desfeito. Ele perdeu o salário, ele perdeu os funcionários, ele perdeu a condição de habitação. Enfim, só não lhe foi tirado o mandato que poderia ter sido, na nossa avaliação, retirado por um ato da presidência da Casa em complementação àquilo que o Supremo já tinha feito. Na minha opinião, o Donatan já não tinha mais mandato, já era um presidiário, sim. O que ocorreu, na verdade, Antônio, é que o caso ganhou uma certa dramaticidade quando ele entrou nas condições que entrou no plenário. Ele chegou algemado no camburão, lá dentro estava a sua esposa, seus filhos. Criou-se um clima assim, de convulsão dentro do plenário, bastante constrangedor. Isso não levaria deputado nenhum a votar a favor da sua absolvição, porque ele não foi absolvido. Na verdade, ele já estava condenado com sentença transitada em julgado. Agora, eu acredito que aqueles deputados que votaram mais, assim, numa condição de, quase que de piedade. Eu acho que foi para, assim, um desencargo de consciência para com um ex-colega. O nosso voto foi muito claro, foi um voto a favor da cassação dele, em benefício da instituição que é o Congresso Nacional. Foi um voto dado, assim, com certo constrangimento também, mas foi um voto dado em favor da instituição. Posteriormente, criou-se essa celeuma muito grande, que eu acho que a falha foi da mesa da Câmara. Eu acho que o Congresso poderia ter se resguardado desse problema se a mesa decretasse pura e simplesmente a cassação do Donatan. Me parece que foram 450... deputado, foram 405 participaram, né? Não. 233 votos a favor, a cassação. E posteriormente, Antônio, até que eu gostaria assim, de revelar isso aqui na Rádio Ibiara, eu fui procurado, inclusive, por elementos da imprensa nacional para saber o meu voto. Eu não quis declarar o meu voto, embora tenha votado a favor da cassação, porque em respeito também ao regimento da Casa, que dizia que o voto era secreto.
Se o voto era secreto, então eu não podia revelar. Mas conscientemente eu votei com o Congresso Nacional, respeitando, digamos, a instituição, respeitando o seu peso social na composição dos poderes. Agora, o que houve foi isso. Agora, ontem, mas eu acho que isso aí teve um efeito altamente positivo, porque a reação da imprensa, a reação da população, a reação das pessoas que não participaram, fizeram com que projeto que estava engavetado há 12 anos fosse ressuscitado na votação de ontem. E na votação de ontem, então, nós acabamos definitivamente, sepultamos toda e qualquer possibilidade de votação secreta na Câmara dos Deputados, sendo que isso é extensivo às assembleias legislativas dos estados todos e às câmaras municipais, então. Vai ser, e votamos ontem à noite, essa votação foi até tarde, por unanimidade, 452 votos, se não me engano, e uma abstenção, e segue para o Senado, que votará imediatamente. Então está extinto completamente o voto secreto nas decisões do Poder Legislativo no Brasil, como um todo. E eu acho que é uma medida altamente salutar, altamente moralizadora, porque quem exerce um mandato público, ele tem automaticamente que dar satisfação daquilo que está fazendo, porque ele está aqui, ou está na Câmara, ou está na Assembleia, por delegação dos seus eleitores. Então ele tem que dar uma resposta à sociedade. Eu só lamento que essa medida também não seja extensiva a outros poderes, que os outros poderes também cumprissem assim, com tanta transparência aquilo que são obrigados a cumprir. Porque assim nós teríamos então uma sociedade muito mais justa, muito mais palatável, uma sociedade muito mais respeitada. Mas nós estamos dando exemplo, eu acho que os movimentos sociais, inclusive, estão mostrando os caminhos que o país deve perseguir. Então, essa foi a história da votação de ontem, a votação histórica, e que muda definitivamente o comportamento do Congresso Nacional, das câmaras e das assembleias legislativas. Araceli, então, conforme o senhor já frisou, a Câmara aprova o fim do voto secreto em todos os casos, né? Então essa proposta de emenda constitucional 349, ela recebeu o apoio de todos os 452 parlamentares presentes ontem no plenário. Agora, só para desenvolver, o projeto precisa ser aprovado por votação em 2 turnos pelos senadores. E essa PEC aí estava engavetada, então, há 12 anos, Araceli? Há 12 anos. E ontem você vê que foi... E daí, José Antônio, eu acho que a grande contribuição que prestou e está prestando para o país é essa movimentação, que quando é uma movimentação séria, quando que não se deixa levar, às vezes, por outros interesses, ela desperta realmente no homem público esse seu sentimento de cumprir aquilo que é interesse da consciência nacional. Essa PEC, na verdade, que nós votamos ontem, que é a 349, ela é de autoria do ex-deputado Luiz Antônio Fleury, ex-governador de São Paulo, do PTB de São Paulo. Ela, na verdade, entre as medidas que ela impõe, voto secreto para a eleição da mesa diretora da Câmara, das câmaras, né, do Poder Legislativo. Voto secreto para suspensão, aliás, voto aberto para suspensão das imunidades. Voto aberto para escolha de autoridades, magistrados, ministros, procurador-geral da República, diretores de agências reguladoras, diretores do Banco Central, chefes de missão diplomática. Exoneração do Procurador-Geral da República, perda de mandato parlamentar, vetos presidenciais. Então, tudo aberto. E tudo, então, com a participação imediata da população brasileira. Então, ela é muito abrangente, ela realmente faz aquilo que ela deveria ter feito.
Tem outras PECs tramitando, mas elas não têm abrangência desta, então por isso é que nós devemos votar. Nós votamos já em segundo turno a 349, ela vai para o Senado, e lógico que com a mesma agilidade ela será aprovada também. O deputado federal Horácio de Paula está conversando conosco, direto de Brasília. O senhor mesmo já adiantou que é bom essa participação popular, a cobrança, porque, enfim, obriga todos a terem aí a conduta, a desengavetar projetos importantes para a vida política do nosso país. E essas manifestações populares, deputado, que ocorreram em junho, vêm ocorrendo, elas podem ter tido um pretexto inicial, mas me parece que a extensão deles é imensurável, cada qual tem o seu perfil. Qual é a leitura que o senhor faz desses movimentos populares e a reação que está acontecendo do seu ponto de vista, Araceli? Olha, Zé Antônio, isso é um problema muito sério que nós temos que tratar com muito cuidado. Esse movimento, ele não nasceu no Brasil, ele se estende pelo mundo todo, ele partiu da África para a Ásia, foi derrubando governos, veio a Primavera Árabe, enfim, ele foi se estendendo como uma avalanche. Então é preciso que se entre, talvez, no olho do furacão para saber o que está acontecendo. Eu vi uma definição assim muito apropriada e muito subjetiva de um historiador dizendo o seguinte, que esse movimento tem como objetivo a autoridade, seja ela qual for. Então é muito importante que aqueles que dirigem o destino dos povos se compenetrem da sua responsabilidade, porque esse movimento é feito contra a autoridade, no seu sentido amplo. Não é apenas contra o legislativo, não. É contra o judiciário, é contra o poder executivo, enfim, é contra aqueles que dirigem os povos em todos os seus níveis. Se você me pergunta por que acontece no Brasil essas manifestações, basta você ver o que está acontecendo no Brasil, que está penalizando a nossa população. Então, esse movimento não é apenas os 20 centavos da passagem, não. Ele tem uma característica muito mais aprofundada. Então é preciso que se estude isso. É preciso que aqueles que dirigem tenham a responsabilidade da direção. Eu diria que do ponto de vista brasileiro, naquilo que nós estamos trabalhando em Brasília, muita coisa se fez já a partir desses movimentos. Eu gostaria aqui apenas de dizer para vocês, Antônio, e faço isso assim com muita tranquilidade. A derrubada da PEC 37, por exemplo, que proibia a participação da promotoria na investigação de crimes, foi derrubado. E nós tivemos realmente uma participação que talvez tenha acontecido em Araxá. Eu queria fazer até uma homenagem aqui aos promotores de Araxá, ao doutor Genebaldo, à doutora Mara, ao doutor Márcio, que estiveram conosco antes que nós tivéssemos uma reunião em Belo Horizonte e vindo a Brasília numa reunião do partido. Nós pedimos que o partido protelasse, através do líder Garotinho, a decisão sobre a PEC 37. E aí assim que o partido tomou essa posição, através de um pedido partido de Araxá. Logo em seguida veio o primeiro movimento e a PEC 37 foi colocada nas ruas através das manifestações populares. Então ela começou a ser derrubada a partir da nossa cidade. Daí a importância dessas manifestações. Mas não fica só nisso. A derrubada da PEC 37, a PEC que tornou hediondo os crimes de corrupção ativa, passiva e o peculato, crime hediondo, portanto, com prisão e com penas bastante fortalecidas, pesadas. A PEC que reduziu as alíquotas de contribuições sociais do PIS, PASEP e CONFINS, que incidem sobre o transporte coletivo. Então foi outra ação que nós tivemos aqui na Câmara, ou melhor, no Congresso Nacional, a derrubada dessas alíquotas visando baratear o custo do transporte
coletivo. Então, eu diria também a PEC que garante aos defensores públicos da União a autonomia funcional, porque se você dá autonomia àqueles que acusam, é necessário que você dê também autonomia àqueles que defendem a sociedade. Então, isso já foi votado, já foi regulamentado em função dessas manifestações. A regulamentação dos fundos de participação dos estados, a distribuição dos royalties do pré-sal para a saúde e para a educação, aquela que acaba, e essa que nós votamos ontem, que acaba com o voto secreto, em todas as votações. E, José Antônio, gostaria até de aproveitar, embora dentro desse mesmo diapasão, de dizer o seguinte, que está reunida aqui em Brasília, uma comissão de altíssimo nível que quer também fazer desse movimento a base para eleições limpas. Essa campanha, que parte da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, da União Nacional dos Estudantes, UNE, e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, eles lançaram ontem essa coalizão democrática pela reforma política e eleições limpas, ainda para 2014, tentando coletar 1.500.000 assinaturas para que as próximas eleições não tenham os vícios que tiveram as últimas eleições, tanto a nível do legislativo como do executivo. Então, eleições limpas, transparentes, eleições que possam realmente refletir aquilo que pensa e sente a população. Então, haverá um movimento nacional nesse sentido. Então, de mudar essas normas a partir já de 2014. Então, tudo isso são reflexos desses movimentos. Eu acho que o poder judiciário, por exemplo, haja vista, por exemplo, o caso do Supremo Tribunal Federal. Votações transparentes, discussões transparentes, aquela busca de fazer prevalecer a lei, doa em que doer, desde que ela prevaleça em favor da sociedade, da moralidade. Então, essa preocupação do poder judiciário é importantíssima e nasce das ruas. Da mesma forma que o poder executivo tem que acompanhar também, eu acho que a administração pública tem que ser transparente, a administração pública tem que refletir aquilo que o povo sente, aquilo que o povo quer, aquilo que é realmente a necessidade do dia a dia da nossa população, principalmente da população mais abandonada, mais esquecida, mais escondida. Eu acho que o poder público tem essa missão sagrada de dar essa resposta e esse apelo parte das ruas também. Então, ele tem esse valor. Então, quando eu disse que o que me comoveu nessa manifestação toda foi essa afirmação de que essas manifestações é uma manifestação contra a autoridade, seja ela qual for, talvez esteja aí a alma das manifestações. Então, é a autoridade se compenetrar do seu dever e cumprir esse dever. Esse é o nosso entendimento. Perfeito. Araceli, essa manifestação agora do próximo dia 7, a grande festa cívica da pátria, aqui em Minas Gerais, o jornal Estado de Minas está destacando que o Colégio Militar e o Tiradentes em Belo Horizonte não vão participar do desfile. Isso em razão do medo da manifestação popular. Agora, não é uma fraqueza do governo, e o governo estaria dando guarida à marginalidade, aos baderneiros, sei lá, quer dizer, de repente vai recuando e dando espaço para esse outro lado que não nos convém? Olha, eu acho que a sua pergunta ela tem sim uma razão de ser muito clara, e é realmente o temor que eu tenho. Eu acho que na medida em que a polícia, na medida em que a autoridade, ela recua para não insuflar as massas, para proteger aqueles que estão protegendo, aqueles que exercem o direito de não concordar, mas sabendo que esse movimento também está infiltrado de pessoas baderneiras, de pessoas que querem conturbar a paz e a ordem social,
Eu acho que nesse momento existe sim uma falha da autoridade, uma falha do governo, que tem que ser corrigida. Eu acho que a marginalidade tem que ser combatida. Não acho certo, não acho justo que haja essa omissão, que a polícia retroaja, que a polícia se esconda a título de não enfrentar aqueles que têm o direito constitucional de protestar. Tem que separar as duas coisas. Uma coisa é o protesto previsto na Constituição, que é um direito do cidadão, e outra coisa é a baderna, também prevista nas leis, que deturpa esse direito do cidadão. Então isso aí realmente eu acho que tem que ser visto com muita seriedade, mas com muita firmeza também. Perfeito. Eu acho que as manifestações que se fazem não podem se confundir com a baderna que se pretende. Araceli, chegando agora no nosso último bloco, eu pergunto ao senhor, essa questão envolvendo exatamente o processo que o PR cobra aqui, exatamente o posicionamento, alegando irregularidades no último pleito da campanha para prefeito de Araxá. Primeiro eu quero perguntar ao senhor, diante disso, diante desses problemas que estão acontecendo agora, valeu a pena ser candidato a prefeito mais uma vez de Araxá, Araceli? E por outro, em que estágio que está essa situação? O que vai ser julgado? Eu, por exemplo, estou lendo aqui na internet que terça-feira que vem tem um julgamento sobre uma questão de publicação de revistas, algo que teria sido feito num período regular, num período irregular. É o que está sendo cobrado aqui pelo PR. Mas, enfim, o comentário do senhor, deputado. Olha, Zé Antônio, você colocou antes dos comerciais que as ações estariam sendo dirigidas contra o prefeito municipal. Na verdade, não é. Elas são dirigidas contra o processo eleitoral que ocorreu em Araxá. É um direito de cada cidadão recorrer à justiça quando qualquer dúvida puder realmente, digamos, mascarar alguma situação. A justiça existe para isso e foi justamente recorrendo à justiça que nós queremos esclarecer determinados fatos, até porque esses fatos chegaram e estão chegando ao nosso conhecimento, assim, num volume assim, bastante estranho. Chegaram e estão chegando. Então, eu acho que nós que fomos aí de casa em casa, de bairro em bairro, de pessoa por pessoa, levando um programa, levando uma esperança, fazendo um pedido, nós tínhamos também que dar uma satisfação a essas pessoas assim que passaram as eleições. Eu acho que nada mais fizemos do que exercer um direito de cidadania. E nós o fizemos conscientes que era o nosso dever e a nossa obrigação. Nós respeitamos profundamente a justiça, até porque a minha formação é jurídica. O que aconteceu é que as ações estão tramitando, a justiça não se manifestou ainda, ela vai se manifestar. Tem até um ditado que fala que a justiça tarda, mas não falha. Então, a gente tem que aguardar. Se realmente ficar referendado que tudo que foi feito foi certo, é isso que se deve fazer nas eleições, então, realmente, talvez não tenha valido a pena. Mas se manifestar que determinadas coisas que foram feitas não se pode fazer em eleição, então valeu a pena, porque nós estamos num processo de transição. Eu não me ofereci para ser candidato, eu fui convidado para ser candidato até para fazermos uma transição na política araxaense. E fui convidado por diversas correntes, inclusive pela própria prefeitura, pelo próprio prefeito, para fazermos uma transição na política de Araxá. Relutamos em aceitar, aceitamos. Depois de estar dentro do processo, não há como sair, não há como recuar. Existem caminhos que são sem volta. Então, se você me pergunta se valeu a pena sim. Porque até hoje nós estamos discutindo aquela eleição. Até hoje nós estamos discutindo aquilo que foi proposto. Até hoje nós estamos vendo propostas. Aquelas que poderiam ter sido realizadas e não foram realizadas. Aquilo que se está fazendo e aquilo que se prometeu. Foi válido? Foi válido. Até porque nesse processo dos movimentos das ruas, é o que se está pedindo. É que justamente as eleições sejam transparentes, sejam limpas e reflitam realmente aquilo que as pessoas vão fazer, se propõem a fazer. Então eu acho que mais uma vez nós estamos sendo úteis para o processo político de Araxá.
Eu tenho um orgulho muito grande, eu tenho uma satisfação enorme de ter feito política a vida inteira. Sei que sacrifiquei muita gente, sacrifiquei família, sei que sacrifiquei amigos, sacrifiquei talvez uma carreira, mas eu ajudei uma cidade. Eu ajudei a criar um conceito político na cidade que está ressuscitando com essas discussões. Eu acho que essas eleições foram didáticas, são pedagógicas, porque ela fez com que os jovens começassem a participar, ela fez com que as mulheres começassem a participar, que todos participassem, os estudantes participando. Foi muito bonita essa campanha com os estudantes nas ruas, as moças, os rapazes, os colégios, todos se manifestando, porque nós passamos, mas nós estamos plantando, digamos, a semente de uma nova política para a nossa cidade de Araxá. Então foi válido, sim. Eu não estou dizendo qual ou prevendo qual será o resultado das ações, mas que elas tinham que ser colocadas, senão não teria justificado a nossa passagem, porque pura e simplesmente nós íamos ser questionados no futuro. Mas ocorreu isso, ocorreu aquilo, dizem que aconteceu isso, dizem que aconteceu aquilo, que resposta você me dá? Eu falo, nenhuma. Eu não quis saber, passou a eleição, eu não quis saber, eu quero saber, a cidade quer saber. Então é só isso. Eu acho que nós temos um mandato que, graças a Deus, nós estamos procurando a honrar, ainda mais, agora, depois dessa entrevista, nós estamos, eu e o Rubens, para o Palácio do Planalto, brigar por recursos para Araxá. Nós estamos cumprindo o nosso dever. Mas quanto à eleição de Araxá, eu confio muito na justiça. O que ela decidir, nós acatamos. Mas nós gostaríamos que a justiça dissesse para o povo de Araxá, mas não dissesse só na primeira instância, não. Dissesse na primeira instância, dissesse na segunda instância, dissesse na terceira instância. O processo foi legal. Tudo que foi denunciado era mentira. Eu fico satisfeito com isso. Mas se não for, eu acho que nós temos que passar um pouco a limpo essa página da história. Eu acho que nós temos que, talvez, repensar um pouco essa página. Ela não foi feita contra ninguém. Tudo que foi feito a favor de Araxá. E eu falo isso com muita tranquilidade, com muita serenidade e com uma confiança muito grande. Nós passamos a vida inteira fazendo política e tenho um orgulho muito grande disso. Agora você me questionou, você me perguntou a respeito daquele recurso da ARAP, foram 1.800.000 e poucos reais que nós conseguimos para a ARAP, para reformar o parque de exposição. Realmente, talvez tenha havido uma incompreensão da parte do pessoal da ARAP, talvez na Assembleia Geral, porque o governo federal, nem estadual, ninguém quer usar o parque da ARAP ou de quem quer que seja, quer apenas garantir o dinheiro que está sendo investido ali, porque não é um dinheiro emprestado. A ARAP não vai ter, os fazendeiros não ter que pagar nunca. Não é empréstimo, é doação. E a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, exige que hoje, quando você faz uma doação para uma entidade pública, haja um termo de garantia por um tempo determinado. É isso que ocorreu. Então, não entendendo ou entendendo e não querendo aceitar, a ARAP realmente perde 1.800.000 reais. Recurso poderia ter sido passado para outras entidades e de Araxá mesmo. Mas eu acho que eu tenho que acreditar que a coisa foi feita de boa fé, que a coisa foi feita porque não houve entendimento, mas quando o governo coloca isso na lei de diretrizes orçamentárias, ele faz até para garantir a própria ARAP, porque às vezes amanhã a diretoria que está lá hoje não seria a mesma, pode ser deturpada aquele uso ou acontecer qualquer coisa. Então a garantia é que aquele que fez a doação tem uma participação ali de impedir que seja deturpado a finalidade do recurso repassado. E é muito claro, Zé, me permite falar mais um pouquinho, é o seguinte: quando você faz um empréstimo para plantar uma lavoura, para comprar uma fazenda, para investir, você dá as terras em hipoteca, você dá alguma coisa em garantia e você vai pagar no futuro, mas fica alguma coisa em garantia. Nesse caso você não vai pagar nada não, é doação, apenas está garantindo o direito dos associados. Eu acho que é altamente salutar e uma medida moralizadora do governo. Mas, então, não tem problema, o governo não perde, porque não saiu
estava à disposição, mas não saiu dos cofres. Outras entidades perderam. Mas eu acho que foi de boa fé. Então, eu gostaria de fazer esse esclarecimento para que a cidade realmente saiba que nós estamos procurando, dentro das nossas limitações, fazer aquilo que Araxá esperava da gente. Perfeitamente. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor, muito grato pela sua gentileza em nos passar essa informação que o araxaense está acompanhando aqui pela Rádio Imbirara. E êxito sempre o trabalho do senhor, que em última análise é êxito para Araxá. Muito obrigado pela sua participação, viu, Araceli? Ô Zé Antônio, eu agradeço muito a você, ao Aurélis, a sua equipe aí de produção, eu agradeço ao Deusdete, a Regina, a população de Araxá, e gostaria de dizer que eu fico muito feliz, porque nós estamos trabalhando. Ontem eu saí de Araxá às 5 horas da manhã para estar aqui, para trabalhar até a tarde da noite ontem. Hoje levantei cedo porque eu queria falar com vocês, eu queria falar com Araxá, queria usar o microfone da Rádio Cidade. Agradeço muito por essa, ou melhor, da Rádio Imbirara, falar com a cidade de Araxá. Agradeço muito essa oportunidade. E falar como eu sempre falei, falar com o coração, falar sem ter que esconder nada, falar sem ser voto secreto. Que Deus permita que no futuro, quando a gente votou ontem o voto secreto, quem sabe que nas próximas eleições para prefeito, para deputado, a gente possa ter também o voto aberto, hein? Quem tem medo de votar? Quem tem realmente compromisso de votar e vota o contrário depois? Quem sabe a gente estende isso até para as eleições? Quem sabe a gente entra com uma emenda do que foi aprovado ontem e as próximas eleições seja com voto aberto? Por que esconder o voto dentro da urna? E dizer que votou aqui e sempre votou ali. Por que votou ali? Quem sabe a gente faz isso tudo aberto. A proposta que eu faço e deixo no ar. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado ao senhor, deputado.